Deus seja louvado. Glória a Deus, amados. Quero te convidar, abra lá no livro de Atos. Aleluia, amém? Atos 28, nós iremos ler, amados, a partir do verso 1 mesmo, até ali o verso 10. Glória a Deus, amém? Diz assim, amados, o texto. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta, e os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos quando os colocava no fogo, e uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. E quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrado na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Verso 7. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. E Paulo entrou para vê-lo. E depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. E tendo acontecido tudo isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. E eles nos prestaram muitas honras. E quando estávamos para embarcar, forneceram os suprimentos de que necessitávamos. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Deus. Todos nós aqui presentes, Senhor Deus, nós reconhecemos o teu poder, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é a autoridade máxima neste lugar, a tua palavra que é a verdade e a tua palavra que é eterna, Deus. E que a tua palavra cumpra o teu propósito, ministrando, encorajando, corrigindo, dando esperança, que a tua palavra, Deus, ministre a cada coração aqui, Deus. Que não seja a voz humana, que não seja pensamentos humanos, mas a tua voz, Espírito Santo, fala com todos nós, fala com a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Essa é uma passagem conhecida de muitos, um fato histórico. Paulo já tão experimentado, já prisioneiro. Eu vou fazer um breve panorama aqui no capítulo 27, né? Nós vemos ali, Paulo já era prisioneiro e ele estava com alguns outros prisioneiros numa embarcação. Havia uma rota, havia um destino para ele, e nessa jornada, amados, eles se atrasaram um pouquinho no trajeto, e eles pegaram ali o período do inverno, e foi um período ali, diz os historiadores, que era um período de grande dificuldade, era praticamente quase um suicídio, né? Aquela região, o mar, período do inverno, muitas tempestades. E no capítulo 27, o verso 4, o verso 7, verso 9, 10 e verso 14, todos falam a mesma coisa, ventos contrários. Então, o contexto, Paulo era prisioneiro, Paulo já era uma pessoa muito conhecida como cidadão romano, havia um propósito para ele, tudo há um propósito, amados. No meio da tempestade, no meio das adversidades, no meio dos naufrágios da vida, tudo há um propósito, o Senhor é soberano e tem o controle de tudo. Paulo, prisioneiro, junto com outros homens, aquela embarcação, diz a palavra de Deus que haviam 276 pessoas ao longo do capítulo 27. Eles pegaram ventos contrários, grandes tempestades, eles ficaram naufragados. Eles ficaram um período ali que eles não conseguiam avançar, foi passando o tempo, haviam pessoas, a comida era um pouco escassa. As pessoas ali, diz no verso 3, capítulo 27, verso 3, que eles ancoraram numa região ali,
e houve um gesto de bondade para com Paulo, porque algumas pessoas estavam já querendo ser jogadas pelo barco, porque tinha uma questão de comida, de administrar comida, mas houve misericórdia e houve compaixão para com a vida de Paulo. E na nossa jornada, amado, às vezes passamos desafios, às vezes passamos tempestades, nós não entendemos o porquê estou passando por aquilo, o porquê a gente pegou um caminho, uma rota, e acontece algum desafio, amados. Mas o Senhor, Ele é soberano, Ele tem um controle de tudo. E é interessante, amados, que Paulo, ele dá uma direção para aquele povo, ele dá um conselho para aquela embarcação, para os responsáveis da embarcação. Diz a palavra, amados, acompanhem comigo aqui no capítulo 27, verso 9 e 10. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Verso 10, amados. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa. Por quê? Por causa era o período do inverno, era um período do mar, aquela região ali era um período muito perigoso para as embarcações. A viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e dono do navio, e eles seguiram a jornada, amados. Paulo deu uma instrução, mesmo assim, eles seguiram. Mais adiante, no verso 14, pouco tempo depois, desencadeou da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Diz os historiadores que aqui foi praticamente um furacão, uma grande tempestade, que eles, como prisioneiros, e toda a embarcação, o barco sofreu muito ali, e eles ficaram naufragados. Houve uma instrução, houve ali um conselho para todo aquele grupo, amados, e assim eles quiseram seguir a sua jornada, que eles quiseram seguir as suas vontades, mas a graça, a misericórdia do Senhor foi para com todos, amados. Diz a palavra de Deus no verso 43, que o centurião, ele manifestou socorro para com Paulo. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns desses fugissem. Por quê? Porque para um soldado romano, quando alguém fugia, quando havia um prisioneiro e alguém fugia, amados, ele tinha que prestar contas, ele podia pagar com a vida dele, então eles estavam preocupados, no meio daquele naufrágio, ter fugitivos, eram prisioneiros do Estado. Então, alguns soldados resolveram matar alguns presos, mas diz a palavra de Deus, verso 43, o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar este plano. Então, ordenou ao que sabiam nadar, que se lançassem primeiro ao mar e em direção à terra, amados. E aí, amados, nós lemos aqui no capítulo 28, então eles encontraram uma ilha próxima ali da Sicília, próximo da Itália, né? Quando você olha o mapa ali, falam que é a pedrinha que a Itália chuta, então era uma ilha Malta, uma ilha de pessoas nômades, que chamava Malta, e haviam pessoas ali que manifestaram inicialmente uma bondade para com eles. E isso que é interessante, porque o mundo caído que nós vivemos, o mundo perdido que nós vivemos, as pessoas são oscilantes. As pessoas têm hora em nossa vida que demonstram bondade e tem hora que demonstram inimizade. No verso 2, aquelas pessoas demonstraram bondade para com todo aquele grupo, e depois Paulo ali foi fazer ali uma fogueira, veio uma víbora, mordeu ele, todos ficaram preocupados, ele vai morrer, e ficaram irritados com ele. Assim é o mundo caído, assim é o mundo perdido, amados. Nós temos uma missão. Nós fazemos parte da missão do Senhor, e nós temos essa oportunidade, a bênção, a alegria de fazer parte da missão de Deus. Tudo o que aconteceu aqui não foi o acaso, não foi um destino, não foi algo assim que alguém mudou a rota, o GPS, ou foi o erro daquele grupo que não seguiu o conselho de Paulo, ou foi a teimosia de um, de outro. Não, havia um propósito, amados. E através da vida de Paulo, que era um cidadão romano, Deus usou a história de Paulo para cumprir o propósito dele. Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a sua história, amados. Talvez a sua história, a sua caminhada, a sua jornada, talvez seja de altos e baixos, talvez seja de fugas, talvez seja
uma história borrada, uma história de lágrimas, uma história que talvez você não queira olhar as páginas passadas. Talvez seja uma história que tenham tempestades e ventos contrários. Talvez seja uma história que tenham naufrágios. Talvez seja uma história que houve conselhos da parte de Deus, conselhos e instruções: não faça isso, não vá por esse caminho. E talvez você seguiu por um outro caminho, por uma outra jornada, ou talvez você seguiu a vontade de Deus. E talvez houve naufrágios, houve tempestades, amados, mas Deus vai usar a sua história para a glória dEle. Deus, o propósito dEle, amados, permanece de pé. E tudo o que aconteceu aqui, amados, o propósito do Senhor aconteceu. Diz o texto, então Paulo estava na ilha de Malta, nós entendemos aqui um pouco o contexto. Ele estava nessa ilha, uma ilha isolada, tinha uma influência da cultura grega, da cultura romana. Eles achavam que Paulo ia morrer porque era uma víbora, estavam isolados, não tinha como ter ali uma medicação, um antídoto para ele. E nada aconteceu para ele, porque foi a graça e a misericórdia do Senhor, somente isso. E eles quiseram venerar ali, passaram a chamar até Paulo de Deus, né? Na minha Bíblia aqui fala Deus com D minúsculo. Algumas versões fala até de Zeus, não sei se alguém leu alguma versão assim, mas faz porque havia uma influência da cultura romana, da cultura grega. Nós vemos o propósito de Deus. Mais adiante, amados, a pessoa mais importante daquela ilha, um homem, Públio, convidou eles para casa. Eles passaram por um período ali, haviam enfermos, haviam doentes, haviam pessoas acamadas. Paulo orou, impôs as mãos e houve cura, amados. E na nossa caminhada, em nossa jornada, amados, no mundo caído, eu vi muitas publicações, certamente acho que todos viram aqui. Tivemos recentemente a abertura das Olimpíadas lá no Paris, e acho que todo mundo viu aquela polêmica que houve, né? E muitos achando um absurdo, mas há uma injustiça quanto a isso. Mas a verdade, amados, que nós estamos num mundo caído, um mundo perdido, que somente a pessoa pode ser encontrada no Senhor. No amor do Senhor nós podemos ser encontrados. As pessoas estão perdidas nas suas tempestades, as pessoas, o mundo, as organizações, os governos, as autoridades estão perdidos, estão buscando métodos, modelos, estão perdidos em si. Só se fala de um tempo para cá, eu lembro quando estudei isso na faculdade, a nova ordem mundial, e se fala aí, porque na verdade é uma agenda, um governo humano, um governo caído. O príncipe das trevas querendo governar o mundo, as finanças, a cultura, o entretenimento, as famílias, a economia, tudo, amados, o esporte. As pessoas estão perdidas nas suas tempestades, nos seus naufrágios, mas ainda assim a graça e a misericórdia do Senhor se manifesta. Levanta homens e mulheres para estarem no lugar certo e na hora certa, para que quando estiverem num pódio, não para ser o seu nome, as suas medalhas, mas ser para a glória de Deus e apontar foi a Ele. Em momentos de tempestades, em momentos de perseguição, isso vai acontecer, amados, os sinais. Por isso que nós devemos, amados, pregar o Evangelho. Nós estamos na missão do Senhor e Ele está no controle de tudo, amados. Em momentos de perseguição, em momentos que nós fomos picados por víboras, em momentos que houver açoites, em momentos que as pessoas vão ser bondosas para conosco, e passa outro momento, elas vão ser ríspidas, vão querer jogar a gente do barco, vão querer falar, você é um peso morto, você não dá aqui, você está atrapalhando, como disseram aqui para Paulo. O destino, foi isso que ele quis dizer, o destino, a justiça, tem algo com você, você estava aqui, foi como Jonas também, o que aconteceu com Jonas, tiraram sorte e jogaram Jonas. Então olha Paulo, você entrou na embarcação, prisioneiro, tempestade, você cai aqui, uma víbora, você está com azar, o que você tem? Alguma coisa está com você, amado, alguma coisa está com você, Paulo. Mas a verdade é que no meio do caos, no meio da tempestade, no meio dos naufrágios da vida, o nome do Senhor se manifesta, a glória do Senhor se manifesta, as pessoas vão querer perseguir, as pessoas vão querer acusar, as pessoas vão fazer calúnia, mentiras, acusações, mas a graça do Senhor se manifesta e Ele vai usar a sua vida em nome de Jesus. Essa é uma grande verdade, amados. Eu queria passar aqui alguns pontos brevemente, verso 20. Acompanhe comigo, capítulo 27, verso 20. A gente vai ler o finalzinho do verso 20.
não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Esse era o contexto. Antes de chegar naquela ilha, amados, todos estavam desesperados. Eles estavam angustiados, eles estavam preocupados, eles perderam toda a esperança. Não havia mais nem sol, não havia mais estrelas por dia. Eles pegaram uma grande tempestade. Os especialistas, fugiu o nome das pessoas que trabalham com embarcação, os pescadores, os profissionais falavam, não pegue o mar nesse período, um período de inverno ali, período de outubro, setembro, novembro, porque era um período de tempestades. Eles foram, acharam, não, nossa embarcação vai assim, é a humanidade, o ego e o orgulho, não, nós vamos, hoje há um movimento assim, vai, siga a sua vontade, siga as suas paixões, faça o que você quer, siga o seu coração. É isso que o mundo prega, um mundo caído, um mundo perdido, e pagaram para ver. Os proprietários do Titanic, o que eles falaram, o proprietário do Titanic? Que nem Deus afundava o Titanic, que se apresente eles, que se apresente os engenheiros, que se apresente o engenheiro naval que fez a embarcação, aqueles que querem erguer uma torre, colocar o seu nome num lugar mais alto, e que o seu nome seja engrandecido, se apresente, amados. O propósito de Deus e a vontade dele se cumpre. Eles estavam angustiados, eles estavam preocupados e perderam toda a esperança de salvamento, porque seguiram as suas paixões. E aqui a palavra do Senhor nos encoraja para ter cuidado. Cuidado em seguir as suas vontades, cuidado em seguir o coração, a vontade humana, as pessoas, todo mundo, vamos com a galera, vamos fazer isso. Eles perderam a esperança. E a esperança tem nome. Dizem por aí que a esperança é a última que morre, mas a verdade, a esperança é a primeira que nasce, amados. E a esperança tem um nome, Jesus Cristo. E o mundo caído, o mundo perdido, que as pessoas estão em momentos, em ventos contrários. Estão nas suas tempestades, em seus naufrágios da vida. As pessoas estão perdendo a esperança, estão com âncoras, presos e não conseguem sair, estão sendo consumidas pelas tempestades. A esperança tem nome, Jesus Cristo, Ele é a salvação e devemos falar as boas novas, amados. É interessante, porque Paulo, ele encoraja o grupo que estava ali no verso 21, amados. Verso 21, fala assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, verso 21, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e este prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Amados, eles estavam numa embarcação, estavam no meio da tempestade, eles tinham perdido a esperança de salvação, estavam angustiados, mas Paulo novamente encoraja aquele grupo. Amados, você na sua casa, você na sua família, você no seu trabalho, as pessoas estão nas embarcações, perdendo a esperança, mas é necessário que você tome uma posição, que você tenha coragem, tome um posicionamento e se levante com a autoridade usada por Deus, porque Deus vai usar a sua história e Paulo foi usado por Deus mais uma vez. Em um momento foi para alertar, rejeitaram. Um momento eles estavam angustiados, Paulo se levantou e animou eles. Tenham coragem, porque ninguém aqui vai sucumbir. Talvez você esteja na caminhada, na jornada, mas você não vai sucumbir pela vida. Você não vai ser naufragado pela vida, mas humilhe-se diante do Senhor. Dependa do Senhor, clame a Ele, porque Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso sol, Ele é a esperança, Ele é um novo tempo, Ele é a nova história, amados. Confie no Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Isto é maravilhoso. Verso 33, pouco antes de amanhecer, Paulo insistiu que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que hoje tem estado em vigília constante, sem nada a comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver, e nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão
e tendo dado graças, disse a todos. Então partiu e começou a comer. Amados, em dias difíceis, em dias de lágrimas, em dias que parece que não há um novo amanhã, parece que o hoje a gente está num redemoinho, parece que há uma tempestade, parece que as notícias... Eu lembro uma vez, o pastor Edésio ministrou lá em Itaquera, eu nunca esqueci essa fala dele, uma estratégia de evangelismo. Quando nós olhamos as notícias, as coisas estão melhorando ou estão piorando? É uma reflexão. Quando você abre o jornal, quando abrimos o jornal amanhã, as notícias já são previsíveis, as coisas estão melhorando ou estão piorando? Então, em tempos de tempestades, é difícil dar graças, mas dê graças. Em tudo dê graças. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses 5,18. Em todas as circunstâncias, em todas as situações, dê graças ao Senhor. Porque o inimigo, ele quer o quê? Ele quer roubar o louvor do seu coração. Ele quer roubar o louvor dos seus lábios. Ele quer roubar a gratidão, a dependência do Senhor. Mas Paulo, com a sua sabedoria, com a sua experiência, já diz a palavra que nós lemos, 14 dias naquele estado de vigília, no meio de um caos, ele novamente teve um posicionamento, ele se levantou e deu graças e repartiu. Eles não estavam comendo, estavam aflitos, já estavam perdendo a esperança. Quantas pessoas estão deixando-se morrer? Quantas pessoas estão deixando morrer as suas famílias, seu ministério, seus sonhos? Falar, essa pessoa é uma causa perdida, essa pessoa não tem mais esperança. Essa pessoa deixa a tempestade sucumbir e ser levada, e a tempestade tragar ela, amados. Mas Paulo se posicionou, ele intercedeu, ele orou, ele levou esperança para todos, amados. Porque ele teve uma visão, ele teve uma direção do Senhor. Não havia ali o acaso, o azar, não, havia um propósito. Ele chegou naquela ilha, nós vimos o milagre do Senhor na qual ele não morreu, não foi envenenado. Ele orou por cura, orou por milagre. E o propósito do Senhor se cumpriu. E nós temos algumas verdades, amados. Nós temos alguns princípios que nós devemos colocar isso no coração. Devemos ter toda essa certeza no coração, amados. Que a toda tempestade, ela vai passar. Isso é uma verdade, amados. As tempestades, ela não é eterna. Toda tempestade vai passar. Essa tempestade que para eles, para alguns ali, talvez era o fim do mundo, não vai acabar, mas ela acabou e cessou. Guarde seu coração no Senhor. Toda tempestade vai passar. E quando acabou a tempestade, eles estavam numa ilha, estavam isolados, estavam com nômades, estavam com pessoas isoladas, passou seus apertos, mas ainda assim o propósito do Senhor se cumpriu. Toda tempestade vai passar, todo naufrágio vai passar, e o nome do Senhor vai ser glorificado e vai ser exaltado, amados. Portanto, confie no Senhor, dependa dEle, coloque o teu coração na dependência do Senhor, em todas as circunstâncias, louve ao Senhor. Não recue no meio da tempestade, não recue mas no meio da tempestade, no meio do mar revolto, amados, confie no Senhor. Quando nós olhamos aquela passagem ali, lá em Mateus capítulo 5, Marcos capítulo 4, Jesus ali na tempestade, Pedro no meio da tempestade, ele olhou para Jesus. No meio da tempestade, no meio do mar revolto, ele olhou para Jesus, amados. No meio da tempestade, que seus olhos estejam fitos, concentrados, olhe unicamente para Jesus e vai. Você está no meio da tempestade, no meio do mar, mas olhe para Jesus, porque vai passar, amados. É a forma mais rápida de você passar pela tempestade, enfrente-a no nome de Jesus. Porque se você enfrentar na sua força, se enfrentar com seus recursos, não, a minha embarcação dá, não, porque o meu navio é poderoso, não, porque os meus recursos, não, porque é o melhor material, a melhor ferramenta, ela aguenta qualquer tempestade, qualquer estação, qualquer época. Eles naufragaram, Titanic naufragou na sua primeira viagem inaugural. A verdade é que nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. E somente olhe para Jesus no meio da tempestade, amados. Olhe para Jesus e fique nele, e confie nele, amados. Toda autoridade está sobre o nome do Senhor. Não se apavore em meio às tempestades, porque toda autoridade está no nome de Deus.
Ele tem autoridade na criação, ele disse: houve luz. Ele tem autoridade sobre as pragas, ele tem autoridade sobre os sistemas e regimes, sobre impérios. Ele tem autoridade sobre as enfermidades, ele tem autoridade sobre as adversidades e perseguições. Ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade sobre a morte, ele tem autoridade sobre o vale de ossos secos, ele tem autoridade sobre as tempestades, ao ponto dos discípulos falarem: quem é este que até o mar cala, até o mar obedece, amados? O Senhor, ele tem autoridade sobre tudo. E o Senhor usou a vida de Paulo, a história dele, amados, para o propósito de Deus. E Deus vai usar a sua vida em nome de Jesus. Portanto, é necessário que devemos ter coragem, amados. Devemos depender do Senhor, estarmos sensíveis à voz do Senhor, mesmo que porventura ventos contrários estejam sobre você. Mesmo que você esteja contra a tempestade, a maré não esteja a favor, esteja contra, a maré esteja alta. Esteja sensível à voz do Senhor e falar: Senhor Deus, qual é o teu propósito? Paulo, nós lemos aqui no capítulo 27, ele orou o Senhor deu uma visão, o Senhor se manifestou a ele ali, aqui a teofania, né, o anjo de Deus. O Senhor se manifestou a Paulo, deu uma visão e falando assim: todos viverão, todos estarão vivos. Ele esteve naquela ilha e manifestou o propósito de Deus. Outro dia, vou contar um caso aqui muito breve. Outro dia, uns 3 meses atrás, eu fui cortar o cabelo. Ela vai lembrar essa história. Eu fui cortar o cabelo num local, e geralmente e cortar cabelo é uma coisa muito particular. Gosto, perfil, às vezes tem gente que gosta de um cabeleireiro específico, já agenda, né? Não sei se o Reginaldo se agenda, ou tem gente que... Eu sou prático, eu quero chegar lá o primeiro disponível. Eu não gosto de ficar lá na fila, aquela coisa, eu quero o prático. Corta, geralmente é a maquininha e vai. Mas, um dia eu fui cortar o cabelo e tinha um rapaz lá e era a primeira vez que eu ia cortar com ele. E concorda que havia um risco? E o que aconteceu com esse risco? Era o primeiro, um salão que eu já já cortei o cabelo com todo mundo, mas aquele dia tinha um rapaz que eu nunca vi. E ele cortou o cabelo, amados, e ele estava meio bravo, sabe? Eu estava incomodado com aquilo, sabe? Bravo, passando maquininha assim, muito bruto, muito bruto. Não estou falando que eu sensível, mas sabe, muito bruto, assim, acho que ele não está num bom dia. Fiquei incomodado, e ele, quando cortou meu cabelo, ele mostrou o espelho, não estava legal. E não tinha mais o que fazer. Quando eu vi ele fazendo assim, eu falei: corta assim, ele foi, e é básico, maquininha, abaixar aqui um pouco, básico, bem feito. Não tem muito... E não ficou legal. Eu falei: e agora? Tem que passar um mês inteiro assim. E eu passei um mês inteiro assim. E ele: tá bom. Eu falei: já foi, às vezes a pessoa não está no bom dia. E, para ser objetivo na história, cortou, passei um mês inteiro assim. Eu cheguei em casa, né? Lembra? Falei: amor, olha o cabelo que ele fez, cortou, não está legal. E não dá para sair um produto para crescer. Enfim, e passou. Isso foi uns 3, 4 meses. Passou, e aí chegou na hora de cortar o cabelo. Eu fui no mesmo salão que eu estou acostumado a cortar lá, porque é prático, lá tem muitos rapazes. E aí eu já fiquei esperto: não pode ser o fulano. Não pode ser o fulano. Vocês vão entender a história porque eu estou querendo dizer isso. E aí eu cheguei lá, eu já olhei para ver se ele estava disponível. Falei: vou dar uma seguradinha, né? Porque também você fica meio assim, né? Aquela coisa, o brasileiro tem dificuldade de dizer não. Fala assim: não quero, ou de dar feedback negativo, né, ou construtivo. A gente tem essa dificuldade, a gente é muito generoso, muito bonzinho, né, vai sempre pelas beiradas, enfim. Quando alguém é um pouco direto, a gente acha que está sendo estúpido, mas a pessoa é direta. E aí eu fui, aquela vez, cortar o cabelo, e o rapaz não estava lá. E tinha um outro rapaz também, que era um rapaz que eu nunca cortei o cabelo. Eu falei: meu Deus do céu, ele era muito jovem, acho que era 16 anos. Eu falei: pois é, Lele, eu falei: meu Deus. Mas o rapaz cortou muito bem o cabelo. Ele foi cortando e eu já falei assim: então, mas não corta muito assim. Da outra vez que eu vim aqui, entrou muito aqui, não sei o quê, ficou uns caminhos estranhos. Eu estava quase, passa a maquininha em tudo. Que eu já fiz isso, passa a maquininha, estava quase, só não fiz porque acho que ele ia ficar chateado. Mas o rapaz, ele entendeu, falou assim: por favor, tal. E eu tinha um casamento, um dia antes do casamento. Eu falei: eu tenho um casamento amanhã, então, por favor, meu. Aí ele: não, tá bom. A gente tinha uma cerimônia para participar. E ele cortou bem. No meio do caminho cortando, chegou o rapaz do mês anterior cortar cabelo. Né? E eu tinha falado assim: não, que eu vim aqui o mês que vem, teve um rapaz que não cortou muito bem, não sei o quê, tal. Ele falou: sério, mas quem que é? Eu falei: não importa. Mas eu sabia quem que era.
Mas o rapaz cortou bem, gostou, vi que ele tem muito cuidado, porque eu sinalizei. O rapaz chegou lá, não sei se recordou de mim, ficou lá num canto, enfim. Gostei do cabelo bom, né, menos feio, né, já menos feinho. E passou um mês. No outro mês, que foi algumas semanas, eu fui cortar cabelo no mesmo lugar. E aí, Dani, o que você acha que aconteceu? Eu cheguei lá, o que eu gosto, chegar alguém lá disponível, cortar e logo. Meio prático para cortar cabelo. Cheguei lá, só que eu cheguei, estava num horário, e eu cheguei e eu não dei uma olhada antes. Quem que estava lá disponível? O rapaz do primeiro. E ele já chegou, senta, vem, senta. E senta, já chegou, pegou o negócio e puxando assim, e eu fiquei na hora assim, não consegui dizer não. Eu falei, o cara da outra vez. Ele cortou, não ficou legal, não ficou legal já. E eu falei, meu Deus, não, aqui eu sou cliente, né? Então, amizade, nem tinha amizade com ele, eu sou cliente, vou acertar, mas tem um padrãozinho, é básico, acho que ele sabe cortar o cabelo, enfim. Um salão profissional, etc. E foi cortando cabelo e continuou bruto. Eu falei, meu Deus, puxa e vai, machuca ali. Eu falei, tá muito bruto, estou acostumado a cortar cabelo, maquininha. Enfim. Cortei cabelo Itaquera, Tiradentes, mas ele estava muito bruto, esse cara está com algum problema. Da primeira vez, eu conheci um pouquinho a história dele, de onde ele veio, etc. Muito tatuado, pensei em alguma coisa, ele contou um pouco a história dele. E aí, no meio do cortar o cabelo, amados, e é interessante porque o evangelismo de Jesus era algo maravilhoso. Esse é o modelo que nós devemos seguir, porque ele fazia conversas naturais, conversas cotidianas, normais, e faziam conversas espirituais. Ao pegar a água no poço, conversas simples, cotidianas, num casamento, a pesca, que era a rotina dos pescadores, a pesca, ele manifestar o nome dele, a glória dele, o propósito, e ensinar o reino de Deus. Conversas simples do dia a dia, talvez no seu trabalho, ao comprar pão, no táxi, no Uber, tomando um café, um almoço. E aí, ele cortando o cabelo, e eu perguntei, você está bem? Foi só essa pergunta, amados. Ele falou assim, eu não estou bem. Ele falou assim, eu não estou bem. E ele não parou, não começou a falar. Eu estou tendo um problema, eu não sei se eu mereço mais viver. E ele começou a abrir o coração no meio do trabalho dele, cortando o cabelo, ele falava um pouco alto, ele ignorou as pessoas, e ele falou, abriu o coração, eu não estou bem. Parece que eu quero chutar tudo, minha família, problema aqui no trabalho, problema com a minha família, de onde eu vim, ele veio de um lugar lá na Paraíba, deixei coisas lá pendentes, falei assim, eu não estou bem. E aí eu entendi o propósito, ali Deus me ensinou tanto naquele momento, amado, até no cabelo ali, que eu falei, nem quero olhar o cabelo, depois eu vou em outro lugar e passo a maquininha, porque agora eu estava assim, eu estou interessado nele, na história dele, nos olhos dele, eu falei, Senhor Deus, me ajude, porque havia um propósito naquilo, lógico, saber separar o que é cliente, mas havia um propósito, e eu falei assim, e ele começou, não estou bem, aí a gente conversando, e começou a falar da fé, e quando eu terminei de cortar o cabelo, eu olhei para ele, amados, e aí agora eu sei onde ele mora. Eu sei um pouco mais da história dele. Pude ministrar a vida dele, falar dele. Não perca a fé, não perca a esperança. Olhe para Jesus. Eu não sei. E o contato dele, amados. E eu contei essa história aqui porque ela liga com isso daqui. Às vezes nós olhamos, amados, situações que parecem tão cotidianas e parece que vai mudando. E por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Há um propósito. As coisas mais simples sempre há um propósito, amados. Paulo não estava naquele lugar ao acaso, ele não estava naquele lugar, era o destino, havia um propósito, amados. Toda autoridade está sobre o nome do Senhor. Confie em Deus, confie no Senhor e permita o Senhor te usar com autoridade, permita o Senhor te usar com coragem. Permita, amados, porque os dias são maus, nós olhamos os sinais, olhamos os dias difíceis. O mundo está aí, olha os sinais. E a missão pertence a Deus, a missão é dele. E qual é a missão de Deus? Amém, amados? Olhem aqui para mim. Qual que é a missão de Deus? Anunciar a sua glória, anunciar a sua justiça, anunciar a sua verdade, anunciar o seu amor, anunciar o ano aceitável do Senhor, anunciar a mensagem da cruz. Essa é a missão de Deus. E Ele usa a sua igreja, Ele usa o seu povo. Então nós temos a alegria de fazer parte da missão de Deus.
Mesmo que porventura venham ventos contrários, mesmo que porventura venham naufrágios, mesmo que porventura no caminho alguns vão sucumbir e serão mártires, mas o nome de Deus vai ser glorificado. Mesmo que porventura vamos fazer uma fogueira aqui, vem uma víbora e vão falar: não, Tiago, alguma coisa está errado na igreja, alguma coisa está errado, porque um gato cai do teto, porque a água cai daqui, porque cadê fulano, cadê o Beltrano, amados? Não olhe para isso, mas olhe para Jesus e permita ser instrumento de Deus. Tudo há um propósito, amados, que nós possamos, como igreja local, sermos incendiados. Ontem fomos ministrados sobre avivamento. E para haver avivamento, amados, tem que ter renúncia. Tem que haver renúncia, amados. Paulo, ele era uma pessoa tão notória, com títulos, com diplomas, cidadão romano, judeu, respeitadíssimo. Ele podia seguir uma jornada muito próspera, rica, era ser um grande homem dentro do Império Romano, mas Deus usou a história dele, e Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a sua história, amados. E às vezes toda mudança, ela gera algum tipo de desconforto, mas devemos estar sensíveis à voz do Senhor. João 3,8 fala: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece todo o que é nascido do Espírito. E eu creio que o Senhor tem feito algo na nossa igreja local, um movimento que é da parte de Deus. E devemos estar sensíveis e guiados pela voz do Espírito Santo de Deus. Seremos direcionados por Ele neste movimento, amados. Alguns vão olhar os ventos e vão olhar como a tempestade, ventos contrários. Mas o Senhor, Ele tem o controle de tudo. Como diz aquela canção, a tempestade é você. Tem aquela canção, a tempestade é você, tudo é sobre você. E toda a autoridade está no nome do Senhor, Ele tem o propósito de tudo. Que nós, como igreja, amados, possamos estar com o coração engajados, sensíveis à voz do Senhor. Não olhando, quando nós olhamos para fora, as coisas estão melhorando ou estão piorando. Porque quem estava com Paulo, os soldados, certamente falaram assim: está piorando. A gente pegou uma tempestade, foram 4 ventos nos versos, verso 4, 7, 11, foram grandes tempestades. Depois ficaram naufragados, eles não conseguiam sair, ficaram lá jogando a âncora e viam que o mar ia se abaixando, aí caíram na ilha de Malta, aconteceu tudo o que aconteceu. Alguns vão olhar isso com azar. Não, Deus não está nisso. Mas outros vão olhar assim: não, é o propósito e a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor sobre a tua vida? Qual é a vontade do Senhor no meio das tempestades? O que eu posso, no meio da tempestade, tirar lição disso? O que eu posso, no meio do naufrágio, no meio das adversidades da vida que acontecem? Porventura, exames, diagnósticos, desempregos, crises, problemas da vida. Do que eu posso tirar lição disso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Paulo, ele fez o que era sábio porque ele conhecia a verdade. E ele fez o que ele já tinha experiência. Ele deu graças. Ele deu coragem para o povo. Ele instruiu o povo. No momento que ele poderia ser exaltado, glorificado, ele parou com tudo. Não, só a Deus toda a glória. Não, eu não sou um Deus, só o Senhor toda a glória. E ainda assim ele orou e ministrou cura naquela ilha. Muitas pessoas estão em ilhas, estão ilhados nas suas tempestades, estão ilhados num turbilhão de problemas, estão sendo consumidos por notícias, mas não estão sensíveis à voz do Senhor. E todo aquele que é nascido do Espírito, amados, ele é guiado pelo Espírito, como um vento. Nós não sabemos nem para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Que possamos fazer isso em nome de Jesus. Eu quero te convidar a você curvar a tua cabeça. Nós, como igreja local, amados, é uma bênção fazer parte da missão de Deus. É uma alegria, não é um peso, não é um desgaste, não é mudar a rota, não é um plano B. Esse é o propósito, é o fim, é o destino, é a razão, é a existência, é a vida da igreja de Jesus Cristo. Glorificar Ele, anunciar o seu reino, o seu amor, a sua justiça.
E talvez você não consiga olhar isso, porque talvez você esteja atento demais à tempestade, preocupado demais com a tempestade, com as notícias. Mas eu quero orar neste momento em nome de Jesus. Talvez situações cotidianas, mas o Senhor quer usar você e quer usar a sua história para a glória dele em nome de Jesus. O que é necessário é que você permita. Permita, amados. Essa é a sinergia, né? O Senhor, ele vai trabalhando, a vontade dele permissiva, mas há uma responsabilidade do meu lado. Há algo do meu lado que eu tenho que fazer, a responder com fé, responder com arrependimento, responder com ide, responder com obediência, responder com consagração. Permitir, mesmo na tempestade, eu andar sobre as águas e olhar para Jesus. Quem é este que até o mar se cala? Quem é este que até o mar obedece? Quem é este que até os ventos cesse? Quem é este que até no dia que ele morreu e logo depois ressuscitou, pessoas foram ressuscitadas, houve terremoto, mexeu com a estrutura? Quem é este que tem todo o governo, toda a autoridade? O propósito dele se cumpre. Quem é este, amados? Este, ele chama você. Este, ele quer usar você, ele quer usar a sua vida, a sua história para a glória dele em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Estamos aqui como igreja, Senhor Deus. E nós reconhecemos que nós não temos o controle de praticamente nada, Senhor. Nós não controlamos os ventos, as tempestades. Nós achamos que as nossas embarcações são seguras, os nossos controles, os nossos recursos, os nossos contatos. Mas a verdade é que tudo é tão frágil e nós dependemos do Senhor. E às vezes as tempestades da vida, os naufrágios, os problemas, as notícias, as perseguições, as afrontas, as acusações, as mentiras, isso muitas vezes querem roubar a nossa fé e que os nossos olhos não olhem, não consigam olhar para o Senhor, mas olhem para a tempestade. Mas Espírito Santo de Deus, traga coragem à tua igreja. Traga, Senhor Deus, paz no meio da tempestade, porque uma das certezas que nós temos é que toda tempestade ela vai cessar. Toda tempestade ela vai passar, o naufrágio vai passar, porque o Senhor é o sol da justiça. O Senhor é a verdade, o Senhor é a estrela da manhã, o Senhor é aquele que vai trazer a esperança aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, ministre cada coração aqui com a tua paz. No meio da tempestade, no meio das aflições, traga paz, traga coragem àqueles que porventura estão como Jonas, como alguns que ficaram escondidos, ficaram nas embarcações, ficaram ali... fugiram, recuaram. Ó Deus, a tua vontade, o teu propósito se cumpra em nome de Jesus Cristo, Deus. E no meio do dia a dia, Senhor Deus, nos dê sensibilidade, assim como o Senhor permitiu, naquele momento que talvez eu podia seguir uma outra rota e sair daquele lugar, daquele rapaz, e ir para outro momento, mas o Senhor me colocou com alguma razão, um propósito aquele jovem que estava com um peso no coração, e ele disse, eu não estou bem. Ó Deus, nos ajude como igreja a estarmos sensíveis às histórias da vida, para que possamos proclamar o teu reino, porque as pessoas estão perdidas, sem esperança de salvação, mas a verdade é que o Senhor é a esperança, e a salvação só vem do Senhor, Deus. As pessoas estão perdidas no meio da tempestade, no meio do naufrágio, mas a esperança vem do Senhor, o encontro vem do Senhor, a segurança vem do Senhor no meio da tempestade, Deus. Traga paz a cada coração em nome de Jesus. Dê a coragem, dê a intrepidez, dê o discernimento e ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos como igreja, como família, as nossas casas, aos PGs, a cada ministério aqui em nome de Jesus. Que o nosso coração, Deus, somente pense em algo, vidas e almas, e ganharmos almas para o Senhor, que traga essa convicção em nosso coração. Assim como Paulo, Deus, já experimentado, o Senhor usou a história dele, usa a vida de cada um aqui em nome de Jesus. Usa a casa de cada um aqui em nome de Jesus. Usa as famílias, os pequeninos, os trabalhos das mãos, usa para a tua glória e para o teu louvor, Deus. Porque sabemos que o Senhor tem autoridade sobre tudo, e nisso nos movemos, nisso descansamos e nisso cremos,
em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado.